Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade hoje traz um assunto que mexe muito com os nossos sentimentos, a nossa percepção de que a nossa realidade depende muito de nós e nós temos que evitar alguns desastres, alguns desmandos do homem, né? Que avança sempre sobre a natureza. Aqui ao meu lado, eu tenho a honra de receber o Coronel Anderson Passos, ele que é o autor dessa maravilha aqui, que é o livro Brumadinho 272. Ele vai te explicar primeiro, né? Muito obrigado, Coronel, por aceitar o convite de fazer esse bate-papo conosco aqui no ISTV Cidade. Sempre uma honra recebê-lo. Obrigado, Paulo. O livro Brumadinho 272 foi escrito em parceria com a jornalista Luciana Chiarati. É um livro-reportagem, inclusive todo o lucro das vendas será doado para a PAI em Brumadinho. Maravilha. E esse livro, ele relata não só, ou muito mais daquilo que eu vi e presenciei também, relatos de colegas que estiveram lá. Nós entrevistamos, Paulo, coisa de quase 90 pessoas para trazer delas o relato do que elas vivenciaram. Certo. Bombeiros, voluntários, parentes de vítimas, inclusive vários sobreviventes trazendo. Então são pessoas diretamente ligadas ao pessoas que viram esse desastre sob pontos de vista distintos, né? Para poder registrar tudo isso, porque tudo tem, cada pessoa enxerga aquilo, passa por uma avaliação própria das coisas que estão sofrendo ali, presenciando. Então foi um desafio grande compilar isso aqui, e é com orgulho que a gente está lançando o livro Brumadinho 272. É isso aí, olha, um livro fantástico. Eu tive o imenso prazer, aliás, essa entrevista aqui é fruto disso, né? Eu me lembrei ontem, antes de gravar essa entrevista aqui, que nós não tínhamos falado sobre o livro aqui no ISTV Cidade. O Coronel Anderson Passos acabou de deixar recentemente a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras. Então eu faço aqui um parênteses só para perguntar, Coronel, o senhor me mandou uma mensagem, né, informando que estava se desligando da Secretaria e tudo mais. Está tudo certo, é isso mesmo? Tá tudo certo, graças a Deus, né? Foi por uma questão familiar e foi uma decisão conjunta. Tive a oportunidade de contribuir na Prefeitura durante um ano e pouco, e à frente da CESUR, né, Serviços Urbanos e Obras, e chegou o momento da gente dar atenção a questões familiares que estavam pedindo certo lá, então foi por isso. Tá certo. Olha, isso faz parte da nossa vida. Eu mesmo sou testemunho de ter que me abdicar de um trabalho que eu fazia em Brasília, na Presidência da República. Eu tive que declinar de um convite para voltar para Uberaba. E a vida da gente é assim: se você quiser preservar a família, tem que fazer certas renúncias, né, Coronel? Exato. Mas olha, eu queria começar, e aí então eu contava, né? Nós tivemos lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro a Semana da Geografia, e o Coronel Passos foi lá dar uma aula para nós sobre a história desse livro, e mais do que isso, né? Sobre as estratégias adotadas pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros lá em Brumadinho, sob o ponto de vista da geografia, da geolocalização, né? Que eu achei fantástica essa sacada. Mestre pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro foi lá nos dar uma aula, e aí eu me lembrei que a gente não tinha falado sobre o livro. Como é que foi construir? Aí fala um pouquinho da sua atuação, né, como comandante do Corpo de Bombeiros naquela ocasião, né, e depois a construção desse relato fantástico aqui que você traz para nós. Tá, joia. Paulo, o livro foi fruto de uma pesquisa de 3 anos, como eu disse, levantando informações, cruzando informações com os entrevistados, com os documentos, com as reportagens, com uma série de fontes, para que a gente trouxesse aqui um registro que fosse, na nossa maneira de falar, eu vou dizer com ousadia, mas é o que está no nosso coração, claro, com a intenção de registrar isso para o futuro. Certo. Os desastres, eles vão e vêm. Eles impactaram a vida de muitas pessoas, não só aquelas que perderam a vida, não só aquelas que perderam o seu local de trabalho,
não só o local onde ele aconteceu, não só naquele momento onde a coisa houve o rompimento, mas seus reflexos são até hoje. E a nossa intenção é que as pessoas se sensibilizem com as histórias que foram contadas aqui, para que a gente possa construir um futuro melhor, um futuro mais seguro e homenagear a memória das 272 vidas, e eu faço aqui o registro, 272 joias, e assim as famílias se referem a todos os falecidos, naquele desastre. Um trabalho em que eu participei da missão Brumadinho desde a sua primeira semana. Eu estive lá coordenando as buscas propriamente ditas, porque havia uma série de outras funções, e eu ficava ali revezando com um outro comandante semanalmente. Foram 4 meses intensos, assim, sem nenhum dia de folga. Eu digo, o maior desafio profissional que eu passei, um desafio pessoal, espiritual, psicológico, físico. Com certeza. Desafio muito grande. Acaba sendo até uma obrigação nossa, né, Coronel? Não sei se o senhor vai concordar comigo, como profissional, né, a gente relatar, Sim. passar para a história esse registro, porque o senhor vai trazer aqui instrução para os seus colegas da corporação, para nós, leigos, né, que não atuamos diretamente nessa função aí de salvamento, de busca, mas, enfim, acaba sendo também uma obrigação, né? Exato. O livro ele tem alguns aspectos técnicos também que permeiam a história. Aliás, já começa aqui com um mapa. Com um mapa, exato. Trazendo um mapa onde a gente tenta dar uma referência às pessoas onde as coisas se localizavam. Ao final temos fotos e de fato, além de alguns aspectos técnicos, Paulo, o que a gente principalmente tentou colocar aqui são as humanidades e as desumanidades que acontecem em situações como essa. As pessoas dizem de uma forma geral que os bombeiros foram heróis e de fato houve uma dedicação muito grande, mas nós tivemos heroísmos ainda maiores de pessoas que não precisavam estar ali, que foram os voluntários, famílias que estavam ali atingidas, impactadas e nos ajudaram aos outros. Isso foram exemplos assim notáveis e inspiradores que estão registrados. Daqui a 50, 70 anos nenhum de nós está mais por aqui. A gente quer que isso fique como registro, porque a nossa vida, que é tão breve, ela não vai nos dar a oportunidade de errarmos tudo sozinho. Será muito importante que a gente possa aprender com os erros alheios. E aqui a gente fala de muitos erros e acertos, com a intenção de fazer dessa forma, registrar e homenagear as pessoas que estiveram envolvidas para que essa operação fosse desenvolvida. Certo. Eu vou ver com o Fabiano depois. Eu não sei se as imagens dão qualidade para ele fazer, intercalando aí a entrevista, né? O coronel já me passou antecipadamente, aliás, agradeço aqui a atenção. O Fabiano está me fazendo sinal ali que dá para ele mostrar, então quando a gente vai conversando, ele vai mostrando essas imagens que estão aqui no final. Sobre os voluntários, o senhor contou lá na universidade que vários profissionais de várias áreas, né, chegaram para esse trabalho voluntário e ali foram igualados, né? O senhor deu um relato que eu achei interessantíssimo, né? Exato. Muitas pessoas, Paulo, em momentos como esse, querem ajudar. É da natureza do brasileiro ser muito solidário. É verdade. Mas não basta ter boa vontade, ter rusticidade, muitas vezes até condição econômica de ajudar, se não for da forma que o ambiente está necessitando. O que eu quero dizer para vocês? Porque a ajuda tem que ser adequada. Em que sentido? Em quantidade. Aí eu posso usar um exemplo doméstico, né? 8 pessoas tentando lavar a louça da casa, isso não funciona. Exato. 8 pessoas tentando varrer a casa ao mesmo tempo, isso não funciona. Isso tem que ser da maneira adequada, tem que haver um revezamento, uma orientação de como deve ser feita a atividade. E o que me chamou a atenção foi que vários desses grupos que ali se apresentaram, aqueles que foram mais eficientes foram aqueles que deixaram o ego em casa e foram lá para ajudar dessa forma. Então, pessoas com muita formação acadêmica, com muita posição social, estiveram lá de maneira humilde e voluntariosa, altruísta, prestando o seu serviço, de fazer limpeza, de amolar uma ferramenta, de organizar, de fazer orçamentos, coisas que talvez eles não achassem que iriam fazer, foram deslocados para essa forma. E grupos que tinham liderança clara,
geralmente, eu posso dizer de memória, se não todos, a maioria, aqueles que eram oriundos de instituições religiosas, que tinham uma liderança clara, porque a questão da liderança num ambiente de crise, ela é muito importante. Então, organizar o ambiente, como os bombeiros fazem, foi muito importante, mas eu acho que a grande virtude desta operação, que é tida como a maior operação de buscas do mundo, foi a colaboração de muitas pessoas. Então, o livro nem de longe fala sobre mim, ao contrário, fala de uma infinidade de pessoas que se doaram para um objetivo maior, que é acudir aquela comunidade, tentar resgatar quando havia ainda chance de vida, e de fato 192 pessoas foram salvas com vida nas primeiras 24 horas. Graças ao trabalho ágil, integrado, né? Integrado, disciplinado, que foi montado lá. O senhor me contou para nós lá na universidade, inclusive, que quando vocês chegaram havia uma dificuldade de conexão, internet, logística, né? Exato. Estrutura zero, né? Ela toda afetada, então não havia internet, não havia sinal de celular, não havia vias, né? As ruas estavam interditadas, estradas, energia elétrica, água potável. Então, e o principal, as pessoas atordoadas sem saber o que fazer. Então, dar além esse de tudo, norte... ter que controlar esse pânico. Né? Um pânico que contamina as pessoas, né? A alegria não contamina, mas a tristeza, o pânico, ele contamina muitas vezes, muito mais do que a alegria. Então, esse ambiente, decidir sob muitas dúvidas, foi um desafio grande para todos, não só para mim, mas para todos, porque os riscos eram enormes. A todos. É verdade. Olha, um desafio, né, que a gente tem que se debruçar sobre ele e aprender com ele, mas, sobretudo, né, torcer para que não ocorra novamente, né, Exato. Coronel? Eu trabalhei durante 28 anos na corporação e eu acho que foi um tempo curto para que, infelizmente, houvessem 4 rompimentos de barragem. Então, o nosso estado de Minas Gerais, ele tem essa tradição, leva o nome da mineração no seu próprio nome, né, como unidade federativa, mas a gente precisa se debruçar e ouvir o grito do acontecido em Brumadinho, para que não tenhamos outros. E nós, infelizmente, não ouvimos adequadamente, nós como sociedade, quando aconteceu o desastre em Mariana, quando aconteceu em Itabirito, quando aconteceu em Nova Lima, e outros que nós já, infelizmente, tivemos notícia ou até participamos. Nas nossas Minas Gerais, né, que tem esse nome, não é por acaso, nós temos que nos debruçar, e as autoridades, com contribuições como essa, têm que traçar estratégias de sustentabilidade, ambientalmente mais corretas, para que a gente consiga vencer essas adversidades aí. Eu já combinei com o Coronel Passos, você viu que a gente deu só uma pincelada até agora no que foi construir essa obra, esse livro, né? É um livro extenso, tem aqui quantas páginas? 320 páginas. 320 páginas. Então, eu já combinei com ele, a gente vai marcar uma outra edição para a gente gravar sobre a obra feita pelo Coronel Passos. E aí, eu quero aqui, para finalizar essa entrevista, entrar numa questão que dá uma pincelada também, na verdade, né? Que é a questão da geolocalização ali. Sim. As dificuldades do terreno. Isso aí também foi outro campo que vocês tiveram que se esmerar, né? Foi. Paulo, a gente precisou, de fato, colocar muita gente que entendia de geolocalização, georreferenciamento, se integrar para poder produzir informação. Então, como pedalar e trocar o pneu da bicicleta ao mesmo tempo. Entender o desastre enquanto ele está acontecendo, né? Porque o desastre, ele não é o rompimento, ele é o efeito do rompimento da barragem. Então, os efeitos da contaminação, da perda de vidas, perda de qualidade de vida, inclusive, da região. Então, isso precisava ser entendido. Então, fazer esse cruzamento de inúmeras informações foi um desafio. Esse arranjo. Nós chegamos a entrar no sistema eletrônico da empresa, de informática da empresa, para saber
aquelas pessoas desaparecidas, se elas estavam utilizando o seu computador naquele momento ou não, para saber se ela estava naquele ponto. Isso foi nos dando condições de fazermos uma exclusão de áreas, uma predição ou uma tentativa, né, de tentar entender aonde que eventualmente os corpos daquelas pessoas poderiam ter sido deslocados. E nos primeiros dias, Paulo, a chance de vida ainda muito grande. Com certeza. E a urgência, então, era total. Então, a gente viu, assim, uma integração muito grande, né? Muitos profissionais da geografia, da matemática, da engenharia, das engenharias, vieram oferecer seus préstimos. Então, essa operação, ela hoje, oficialmente, são 270 vítimas. O livro se chama 272 porque nós temos 2 grávidas que foram atingidas e perderam a vida com seus bebês ainda na barriga. Então, dessas 272, restam 3 vítimas para serem ainda identificadas, que a gente considera um sucesso numérico, mas ele ainda é insuficiente. Nós precisamos, e a busca é essa, a missão continua, alcançar os 100%. Aquelas 3 famílias estão lá aguardando para que o seu luto ele seja vencido, essa etapa seja vencida e a vida possa prosseguir. Olha, a gente vai voltar a falar desse assunto. Não fique preocupado em achar que a gente está falando pouco sobre ele. Eu tenho essa consciência, é um assunto complexo, tem muita informação para a gente tratar, então eu já combinei com o Coronel, a gente volta nesse assunto. Por hora, muito obrigado pela sua participação, Coronel. Sempre às ordens, obrigado. Eu lembro que, como eu disse no início, o lucro das vendas ele será revertido para a PAI de Brumadinho. Então, você que nos assiste tem a oportunidade de continuar a fazer essa corrente do bem para devolver de alguma forma algum alento para aquela comunidade tão sofrida e tão impactada. E de minha parte eu só agradeço e presto uma respeitosa continência a todos. Muito obrigado. Até uma próxima. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Vem aí a 3ª edição da Expomac, a feira de máquinas e implementos agrícolas que acontece durante a Expogenética. De 21 a 25 de agosto, empresas do setor estarão disponíveis com condições especiais para os visitantes aqui no Parque Fernando Costa. Então, nós teremos uma variedade de equipamentos de tratores, equipamentos principalmente para a produção de alimentos para o rebanho, como ensiladeiras, vagão forrageiro. Então é uma boa oportunidade do produtor, tanto aquele que vem visitar a Expogenética, visitar os animais e a genética, os programas de melhoramento, quanto aqueles da região que vêm através de caravanas para conhecer as máquinas e aí esse sim conhecer a Expogenética também. Nós já temos aí o Plano Safra lançado, portanto aqueles que querem comprar máquinas na linha Mais Alimentos, no programa Pronaf, o programa Pronamp, a Emater terá um stand aqui preparando os projetos aqui em tempo real, para encaminhar aos bancos já para realizar a parte de financiamento. Então, o produtor que vier já tem uma condição de apoio aqui, tanto da Emater, na elaboração dos projetos, quanto dos bancos, para a discussão da melhor linha de crédito para ele adquirir sua máquina. Durante os dias 21 e 25, nós esperamos todos para que possam vir visitar tanto a Expomac quanto a Expogenética. Nós convidamos o superintendente técnico da BCZ, Luiz Antônio Josaquian, para trazer todos os detalhes da programação da feira. Este ano, na edição da Expogenética, nós preparamos uma programação bem extensa e nós vamos falar da produção sustentável de carne e leite, nós vamos falar sobre ferramentas de gestão para a pecuária, nós vamos falar sobre a questão da genômica aplicada ao melhoramento, sobre mercado de carbono e, tradicionalmente, nós também vamos apresentar mais um dos resultados do programa de carne de qualidade, dessa vez trabalhando com cruzamento entre as raças zebuínas. Também teremos o lançamento das avaliações genéticas genômicas dos principais programas de melhoramento do Brasil e também os resultados do PENAT, o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens. Convidamos a todos vocês para estar aqui conosco no Parque Fernando Costa, em Uberaba, de 19 a 27 de agosto para a 16ª Expogenética.
voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O assunto agora no ISTV Cidade é o compromisso renovado do município de Uberaba com o programa Cidades Sustentáveis. Você vai entender o que significa isto na reportagem. Eu fui convidada pela prefeitura para participar desse momento importante para a cidade, né? Eu acho que esse é um processo que tem tido muito sucesso aqui, que é um processo de revisão do plano diretor, que é uma das etapas mais importantes que tem para a cidade, né? Essa revisão do plano diretor. E hoje foi um momento que a prefeita Elisa reafirmou o compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, né? Então, esse momento, pela manhã, nós tivemos a participação da prefeita, ela assinou novamente uma carta compromisso, ela já tinha assinado esse compromisso com o programa Cidades Sustentáveis e renovou esse compromisso, que para nós é muito importante, principalmente nesse momento de revisão do plano diretor. E o programa, ele é um programa que está todo alinhado à Agenda 2030 e tem um apoio para a implementação da Agenda 2030 e os 17 ODS, né, para os municípios brasileiros. A prefeitura hoje, então, ela é signatária, a partir dessa adesão recebe uma série de benefícios, né, tem acesso a uma plataforma online com diversas ferramentas, funcionalidades, metodologias e conteúdos, orientações também e apoio, né, treinamento, capacitação da parte das equipes para implementar essa agenda em nível local. O próprio Índice de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que nós lançamos em parceria com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tem mapeado 5.570 municípios em relação à implementação da agenda, considerando aí 100 indicadores que contemplam os 17 ODS, e a gente também tem hoje um olhar para a cidade de Uberaba, que a cidade de Uberaba hoje está num nível de desenvolvimento sustentável médio, né? Há alguns desafios ainda, mas também nós temos que destacar também um esforço também a partir do momento que você olha e tem alguns ODS que já foram atingidos também, olhando para o conjunto de indicadores que estão contemplados em cada um dos ODS. Queria que você explicasse o seguinte: qual que é a importância de um município do porte de Uberaba ser signatário, né, do programa Cidades Sustentáveis? O que ele tem de vantagem com isso? Eu acho que, primeiro, quando a gente fala em benefícios, primeiro a gente promove, eu acho que fortalece, né, esse engajamento e a responsabilidade do prefeito ou da prefeita de implementar uma agenda de desenvolvimento sustentável em seu município. O programa, ele hoje atua de forma pioneira no Brasil em apoio às cidades signatárias, né, para a implementação dessa agenda. Então, tudo que foi alinhado, né, desde que a gente iniciou esse processo de alinhamento com a agenda, tudo que foi desenvolvido, né, não só ferramentas, metodologias, mas foi desenvolvido para apoiar esses municípios. Quando a gente olha para a Agenda 2030, você pensa que essa agenda é uma agenda global e que a gente tem as metas e indicadores globais, mas ela precisa necessariamente passar pela implementação nas cidades que nós temos os maiores desafios, as maiores desigualdades estão nas cidades, e para isso que a gente precisa olhar de forma territorializada, né, e de forma municipalizada para a Agenda 2030. Então, e como fazer esse alinhamento, né? Quando você olha os 17 ODS, são temas do dia a dia da gestão pública, mas essa gestão ela precisa compreender a importância desse alinhamento. E isso, de alguma forma, vai ter muitos benefícios, não só na visibilidade, né, a partir do momento que também coloca a cidade, né, em uma rede nacional e internacional de cidades que estão comprometidas com a implementação da agenda, mas também atrai também novos financiamentos, né? Até porque várias agências de cooperação, bancos de fomento têm colocado critérios para investir em cidades, o compromisso com a implementação da Agenda 2030 e dos ODS. Então, nós, enquanto uma instituição da sociedade civil, hoje temos esse papel pioneiro e uma referência hoje nacional e internacional na implementação, no apoio às cidades brasileiras para a implementação dessa agenda.
O ISTV Cidade aproveitou o contato com as pessoas que estão discutindo a revisão do plano diretor integrado para conversar com a secretária municipal de planejamento. A secretária Isabela explica a importância deste evento. É importante esse evento para a gente conscientizar toda a população da importância do plano diretor integrado à Agenda 2030, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz a importância crucial das mudanças climáticas e das desigualdades sociais. Nós estamos numa primeira etapa, né? O evento de 2 dias. O que a senhora já tem de avaliação desse início, desse começo? Então, a gente já fez todo o diagnóstico, hoje a gente vai apresentar o diagnóstico e amanhã a gente vai entender quais são as proposições fundamentadas nos 7 eixos temáticos. E aí a gente percebeu hoje, com essa formatação, com essa modelagem desse evento, que as pessoas realmente precisam de mudar a uma outra perspectiva de pensamento e pensar em agir local, né, com a estrutura do global. Então isso vai ser transformador para a cidade de Uberaba. E com isso nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. A programação internacional da Expogenética 2023 vem com tudo. Confere comigo. Nós teremos o Salão Internacional com as rodadas de negócios presenciais. Nós estamos esperando cerca de 10 pessoas de 10 diferentes países, um fluxo cada vez maior dentro do Salão Internacional, de visitantes internacionais, para fazer negócios com as empresas participantes do projeto. Teremos também compradores convidados dentro do nosso projeto comprador, como já é de costume durante a Expo Zebu. Essa é uma inovação também para a Expogenética. O Departamento Internacional também vai fazer uma nova edição do Projeto Imagem. Dentro do Projeto Imagem, nós convidamos jornalistas, formadores de opinião de outros países para que venham conhecer um pouquinho a respeito da inovação, da ciência e tecnologia por trás do desenvolvimento genético do zebu para o mundo. Este ano teremos formadores de opinião da América do Sul, da América Central e também da África. Em comemoração aos 20 anos do Brazilian Carol, este ano na 16ª Expogenética, na abertura, nós teremos a assinatura do convênio entre a Apex Brasil e a BCZ para os próximos 2 anos, 2023 a 2025. Participe você também, venha para a maior feira de melhoramento genético das raças zebuínas, de 19 a 27 de agosto no Parque Fernando Costa. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Nos próximos dias 22 e 23, durante a Expogenética, a BCZ Mulher preparou uma programação especial. Pela primeira vez, serão 2 dias de eventos. O primeiro vai ser no dia 22, no Espaço ABCZ Mulher, onde vamos promover palestras técnicas com 3 mulheres do agro. Fizemos uma parceria com a FAENG e a Embrapa e vamos falar da genética zebuína e recuperação de pastagens. No dia 23, vamos estar realizando o 6º encontro da BCZ Mulher no RKC, onde vamos receber o Aldo Rebelo e o Marcos Fava Neves, o Doutor Agro, onde eles vão discutir a visão do agro brasileiro. Acreditamos que será um grande momento nesse dia tão especial. Érica Machado, na Expogenética 2023. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.